Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, no nosso espaço de entrevista, eu converso com o presidente liquidante da cooperativa Langiru, Paulo Roberto Birk. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Jonatas. Bom dia a todos os que nos ouvem e nos assistem pela Rádio Tirol, em especial aos associados da cooperativa Langiru. Também um bom dia para o superintendente administrativo e financeiro Gustavo Marques. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Jonatas? Bom dia a todos que nos ouvem também, em especial ao associado da cooperativa Langiru. Bom, o assunto que nos traz hoje essa entrevista é sobre a Assembleia Geral Extraordinária que ocorreu na terça-feira passada, dia 10, no ginásio da Associação de Funcionários da Cooperativa Langiru aqui em Teutônia, onde foi trazido na pauta, né, toda a investigação feita pela DICO e MAF em relação à auditoria, né, investigativa da cooperativa. O que foi apresentado naquele dia? Vocês podem passar para a gente, para os ouvintes, qual que foi a apresentação feita na terça-feira? Claro que sim. Eu acho que antes disso a gente só relembrar, né, desde que tudo isso começou, né, essas informações da cooperativa Langiru estar enfrentando um momento muito difícil. Veio ano passado a renúncia, né, da então administração, conselho de administração. A gente assumiu em maio e como nunca a gente teve essa participação aqui dentro, a gente se propôs a contratar uma equipe, né, para fazer uma auditoria investigativa independente, justamente para que a gente pudesse trazer para a comunidade, para os nossos associados, os porquês da cooperativa Langiru ter chegado a essa situação tão triste em que ela se encontra, né? E essa auditoria ela começou os trabalhos em outubro de 2023, né, finalizando então agora, né, em setembro, com a apresentação do seu relatório, um relatório parcial, né, ainda estão terminando e revisando para nos fornecer o relatório final, né, que mostra alguns pontos do porquê a cooperativa ter chegado a essa situação. E dentro das principais conclusões da auditoria, ela aponta aí 10 itens, né? De certa forma, nos chamam muito a atenção, né? Onde eles identificaram uma administração imprudente, uma administração temerária, uma gestão perdida em meio a tantos negócios e com essa diversificação que a cooperativa tinha, muitos ramos de negócios, e ela constatou que isso foi um dos grandes problemas, né, que a cooperativa ela se perdeu, a administração se perdeu em tantos negócios, não focando realmente em negócios lá do campo, principalmente, né, o setor da suinocultura, o setor da avicultura, o setor do leite, que tem como base o seu associado, a sua produção, investimentos de associados que acabaram acreditando na gestão quando dizia que podem colocar mais aviário, que podem colocar mais chiqueirões, que estava muito bem. E, na verdade, na prática, os números desde 2018, que foi computado nesta investigação, né, de 18 até 22, já mostrou a cooperativa com muita dificuldade desde 2018. E se nós voltarmos talvez mais alguns anos para trás, a gente já vai perceber, talvez 2015, 2016, 2017, também muita dificuldade da cooperativa de viabilidade de negócios. E isso é muito grave, porque se buscou muito dinheiro, se endividou, né, a cooperativa a tal ponto que os negócios não eram mais viáveis, não conseguiam mais pagar estes empréstimos, e a cooperativa Langiru ela começou a buscar um dinheiro muito caro, principalmente nos anos de 2021, 22 e 23,
né, ali início de 2023, porque ali em abril cessaram-se todas as linhas de crédito. Quando entramos em maio, até hoje nós não tivemos aporte de nenhum real num sistema financeiro, porque o teu grau de endividamento e a tua inadimplência não o permitem. E aí que nos chama a atenção, né? Linhas de crédito ali em 2022 buscadas aí a 29% de juros ao ano, né? Então, são negócios que constatam realmente essa questão da perda, né? A gestão perdida, a gestão aventureira que também colocaram, querer ainda entrar em outros negócios nos últimos anos, já não conseguindo. Então, foi uma sucessão de fatos, de erros da administração que culminaram a todo esse caos que a gente tem agora aí. E agora a gente tem que encarar isso aí de cabeça erguida, né? E é o que a gente sempre fala para os nossos associados. O associado agora ele tem que estar junto à cooperativa, porque senão, se todo mundo pensar, nós vamos abandonar a cooperativa, essa conta vai ficar para os associados. E, infelizmente, o patrimônio da cooperativa não é mais suficiente para o passivo que ela tem, pela dívida que ela tem, né? Uhum. Então, nós falamos aí em torno de 40% da dívida o patrimônio ainda comporta. Agora, 60%, se nós não ficarmos unidos e a cooperativa vier a encerrar as suas atividades, vai ficar para nós, associados, e nós não queremos que isso chegue a esse ponto. Deixa eu aproveitar, Paulo, de fazer uma pergunta, talvez uma questão mais leiga da minha parte, mas com tudo isso que tu colocastes agora aqui para nós, até para os ouvintes entenderem também, isso não passava pelos conselhos? Como é que funcionava essa parte toda para poder fazer essas dívidas? O conselho ele tem que dar daqui a pouco um parecer sobre isso também, ou não? Verdade, né? Isso que a gente faz também o porquê, né? A gente convidou, né, para esta assembleia todos os envolvidos em algum conselho ali na gestão de 2018 a 20, depois teve a eleição 20 a 23, né? A gente convidou os conselheiros fiscais dessa época, a gente convidou líderes de núcleo dessa época, convidamos os superintendentes que estavam à frente da administração junto com o senhor Dirceu Baia, convidamos a contadora, convidamos os escritórios que prestavam algum serviço jurídico para a cooperativa. Também os conselhos de administração. Conselheiros de administração, né, para que eles viessem e nos dissessem o porquê, ou o que aconteceu. Uns se manifestam que eles não sabiam de nada, que o que era passado para eles era a mesma informação que era passada para o associado, né? Então, nas reuniões mensais, talvez não se questionava ou se levava já uma informação não verdadeira e o pessoal, né, achando que estava tudo certo mesmo. Quando tem os superintendentes que estariam ao teu lado também falam a mesma linguagem do então presidente, né, o conselho de administração, olhando aqueles números, entendia, não, está tudo certo, está tudo no controle. A informação que vem é muito de que esse núcleo menor da gestão, né, o presidente, os superintendentes, sempre traziam um reporte de que a situação estava bem. Uhum. Estava controlada. Estava controlado, tanto para o conselho de administração quanto para o conselho fiscal. Essas são as versões também que os associados que figuravam nesses conselhos trazem, né? E uma outra questão, né, que muitos associados levantam hoje eles têm a autonomia, né, de poder buscar aí o microfone, colocar sem uma perseguição. Isso também, muitos se calavam, e eu acredito que funcionários aqui dentro também se calavam, né, por temerem alguma perseguição ou até demissão, né, por levantar alguns questionamentos. Então, a gente
percebeu isso também nas últimas assembleias, a pouca participação, muitas vezes, do associado, né? Porque, de alguma forma, quando alguém levantava a voz, eu sofri isso também, né? Quando eu levantei a voz numa assembleia, comecei a fazer questionamentos, o tratamento mudou, não podia mais participar de certos eventos, certas reuniões, né? Então, isso tinha muito da gestão do Dirceu Baier, parecia que só ele tinha o poder da palavra e não aceitava esses questionamentos. Agora, aí que está, né? Então, agora a gente confiou, né? A gente confiava também no Conselho de Administração, né? Nos conselhos fiscais, talvez eles não tenham culpa mesmo por não conseguirem identificar toda essa situação, e agora estamos aí, né? E tem que encarar, né? Tem que ter coragem, tem que encarar, levantar a cabeça, sentar com os credores para que a gente possa lá na frente contornar toda essa situação. Trazendo 2 pontos também nessa questão, se não me falha a minha memória, 2018 por aí, houve uma questão que veio muito à tona da questão do presidente com o vice-presidente que deu a saída, né, do vice-presidente. Exatamente. Já por uma questão assim que parecia que ele já estava meio que visando a situação da cooperativa para o rumo que ela poderia tomar, né? E talvez esse foi um dos casos que aconteceu. Por isso que eu falei, se a gente pudesse voltar, talvez 2014, 15, 16, 17, hoje a gente entenderia porque na época um grupo de associados, né, um conselho fiscal que foi expulso, né, próprio vice-presidente, né, na época. Então, são situações que hoje a gente começa a compreender, talvez já tinha erros lá, que um grupo menor queria colocar, mas também deveria ter chamado um grupo de associados, ter colocado isso para um grupo de associados, para ter mais força, talvez, e compreender tudo isso, né? Então, hoje, mas só que é o que a gente sempre fala, né? Infelizmente, do passado só vive o museu. Uhum. Nós não temos como voltar para trás e mudar as coisas. Então, muitos associados tinham a esperança, né? Eu tenho a esperança de anular assembleias. Só que isso também é um problema, porque muitas das ações dessas assembleias também vão ter que ser revistas, né? Como a auditoria apontou, né? Foi pago juros sobre o capital, mas não tendo resultado. Bom, como é que isso também significaria? Talvez nós teríamos que voltar para trás, teria que anular isso também, teria que ter devolução de valores por parte dos associados à cooperativa, pagamento de PPR, que é participação de resultado para colaboradores, né, funcionários, ou seja, é muito complicado tu agora voltar. E outra, a questão contábil, o dinheiro que foi emprestado, toda essa situação, tu não tem como voltar e apagar, porque isso já foi, né? Então, o que a gente tem que encarar agora é todo esse passivo e com muita transparência, falando sempre a verdade. E às vezes isso, o associado ele não entende de que o associado que abandonar a cooperativa, existe uma lei que faz com que eu tenha que começar a notificar esses associados, né, porque eles têm dívidas com a cooperativa. Porque a cooperativa tem dívidas com credores. E o credor está de olho nessas ações que se eu estou tomando ou não estou tomando. E é importante a gente sempre colocar a liquidação extrajudicial, ela é uma liquidação que ainda o poder, né, as decisões são dos associados. Agora, quando existir uma vantagem para um certo grupo, outro grupo vai ingressar na justiça e vai pedir a liquidação judicial. E aí sim, é um administrador judicial que vai cobrar quem tem que ser cobrado, que vai fazer o que tem que ser feito, e nós, associados, não teremos mais a participação na gestão, não teremos mais assembleias para deliberar sobre os próximos passos da cooperativa. Por isso que eu sempre coloco
o associado ele tem que entender isso. Não é o Paulo que vai querer cobrar alguma coisa. Quem está conosco, associados ativos, a lei protege. Eu não preciso estar notificando. Agora, quem abandonar a cooperativa, né, aí sim eu vou ter que começar a fazer. Por isso que a gente leva essa mensagem. Os associados precisam ajudar a cooperativa, principalmente os setores de leite, grãos, né, que hoje a cooperativa teria condição de absorver. Esses associados têm que acreditar na cooperativa e que com a produção deles a gente vai conseguir aumentar o nosso faturamento, aumentar as nossas margens, né, de sobras para enfrentar esse passivo. Perfeitamente. O segundo ponto que eu queria comentar com vocês é justamente essa questão do crescimento que a cooperativa teve, mostrando esse lado que estaria tudo bem, como tu tinha comentado. Talvez dentro da cooperativa, os setores não imaginavam tudo que está acontecendo por trás, porque ela deu realmente dos últimos 5 anos para cá um crescimento muito grande em todos os setores, né? Investimentos, no caso, né? Em mercados, farmácia, pós-combustível, a questão do Porto de Estrela. Então parecia que estava tudo a mil maravilhas. Foram muitos investimentos, né, Jonatas? E nesse ponto aí a auditoria também apontou nesse relatório, especialmente a falta dos estudos de viabilidade desses negócios e desses investimentos. Não é estudos prévios que norteassem esses investimentos a serem realizados. Muitos desses negócios, desde a instituição deles, desde que eles passaram a existir ou a fazer parte da cooperativa, eles jamais deram resultados. Se a gente pegar que foi destacado pelo auditor na Assembleia, o segmento de bovinos, do frigorífico de bovinos, durante todo o período que ele esteve junto à cooperativa, ele não gerou resultado positivo, não gerou sobras. Não é? E assim como esse ponto, tivemos outros segmentos. Mercado do shopping, né? Outro que, desde que ele foi inaugurado, ele não deu resultado nem um mês, ou seja, ali se investiu muito dinheiro, né? Então, são esses negócios, né? Essa falta de viabilidade, um estudo de viabilidade dos negócios. E esse ponto, como bem colocou, né? Internamente, talvez, os segmentos eles não sabiam como é que estava a condição dos outros negócios, né? Não existia um controle interno adequado que permitisse essas avaliações. Esse ponto da fragilidade dos controles internos também foi apontado pela auditoria. O formato como a gestão e o software de gestão era utilizado dentro da cooperativa merecia uma atenção muito maior. E essa situação, e especialmente nesses negócios, foi gerando um rombo ainda maior. Não é? Vamos pegar o exemplo do Porto, que felizmente conseguimos desfazer esse negócio sem provocar um rombo ainda maior dentro dessa tomada de decisão da gestão anterior, mas o Porto foi um movimento que também não trouxe resultado para a cooperativa. Ele não foi pago pela cooperativa, ele seria pago em anos seguintes, mas a informação que era levada para o associado na época era de que esses movimentos já eram movimentos sólidos, eram movimentos que já estariam sendo pagos pela gestão até então. Perfeitamente. Daqui para frente agora, qual é que vai ser o caminho a seguir? Eu acho que é importante, né? A gente apresentou em julho um trabalho que a gente contratou uma empresa para planejar movimentos, planejar cenários de viabilidade, e eles nos trouxeram, né, dentro do estudo aí um pouco mais de 4 meses, os negócios que a cooperativa vai continuar. Em cima desses, os números que a gente vai ter que conseguir chegar para enfrentar essa dívida. Por isso que a gente fala, né? Hoje a gente está abatendo 25 mil aves próprias, abatendo outras 130 mil aves na prestação de serviço, que graças a Deus o nosso frigorífico de aves de Westfália hoje está abatendo 155 mil animais ao dia. Então começa a tornar essa planta viável, porque planta ociosa é prejuízo. Mas para Languiru enfrentar esse passivo, essa dívida, ela vai ter que chegar em 75 mil aves próprias, né? E um outro turno, que seria um turno, e o outro turno, prestação de serviços.
dentro da cadeia da leiteira, né, do gado leiteiro, nós temos que chegar aí no mínimo na captação de 10 milhões de litros leite mês. A Langiru já chegou a quase 14 milhões de litros mês de captação no passado. Hoje nós estamos com 7 milhões e meio, então faltam aí no mínimo 2 milhões e meio de litros de captação ao mês, que são os associados que acabaram saindo, né, muito em função do ano passado, não ter uma perspectiva de daqui um pouco receber, e graças a Deus a gente sempre conseguiu pagar em dia a produção, né? A Langiru hoje é um dos melhores preços, né, na região aí dos segmentos, dos produtores, então faz com que dá essa credibilidade. Um outro negócio que é a fábrica de rações, né, que tem uma estrutura muito grande, né? Aí tem capacidade para 45 mil toneladas de ração ao mês na produção. Então, hoje a gente já está prestando serviço para a JBS também na ração de aves, né? Assim que concretizar e finalizar o negócio do frigorífico de suínos, a fábrica também vai produzir essa ração para esses suínos. Então, tu faz a planta viabilizar. Então, basicamente, são esses 3 grandes negócios, além do AgroCenter, que ainda vai ter aí toda essa demanda para os nossos associados, insumos, né? Nós, nessa safra agora, já estamos na 6ª carga de fertilizantes, nós não tínhamos nenhuma pretensão, né? E graças a Deus, pelas parcerias das empresas que nos deram um pouco de crédito, a gente conseguiu movimentar um volume significativo de insumos para os nossos associados e também clientes. Então, são os negócios que a cooperativa vai continuar tocando, mas ela precisa incrementar volumes, né, para aumentar o seu faturamento. Então, com isso, também pelo outro lado, né, conversando com os agentes credores, principalmente os bancos, que têm aí 75% da dívida da cooperativa é sistema bancário. A gente tem que querer discutir taxas de juros, a gente já está tendo esse êxito, né, plano de deságios, e nesse cenário se estima que em 11 anos a cooperativa consiga fazer frente aos seus compromissos aí e seja uma página virada e volta a ter uma nova história aí, né, de novo de credibilidade e muito sucesso aí pela frente. Com toda certeza. Aproveitando também, Paulo, fazer o convite para a próxima Assembleia, né? Agora na próxima semana, dia 24. Exatamente. Agora, semana que vem, dia 24, nós teremos terça-feira, se eu não me engano, né? Terça-feira da semana que vem, teremos a Assembleia de Prestação de Contas e Reforma do Estatuto Social. Dentro da liquidação extrajudicial, a cada 6 meses nós precisamos fazer uma prestação de contas. Então agora, dia 24, a gente vai estar prestando contas do primeiro semestre de 2024, de janeiro até junho, já com números positivos. Isso é importante para o associado saber, né? A dívida dele não está aumentando, né? Então já podemos trazer aí números positivos, né, e mostrar isso para o associado. Viabilidade dos negócios que está começando a ter, né, e também o outro ponto que é a reforma estatutária, que a gente precisava mexer em alguns pontos, e um deles que eu sempre defendi que hoje eu estou como liquidante, mas a partir do momento que a cooperativa sai da liquidação, ela volta a ter um conselho de administração, volta a ter toda uma estrutura, né, de governança diferente, e a gente precisa pensar isso. Então, e um dos pontos que a comissão está vendo é justamente o que eu defendo, que o presidente ele tem que ter um limite, não pode ficar aí há muitos anos, né? Então, está se trazendo uma proposta, né, de eventual presidente na frente, uma eleição mais uma reeleição, ou só uma gestão. Então, com isso, tu faz com que novas lideranças venham se preparando, e tu precisa preparar para assumir os trabalhos da cooperativa. Então, um pouco nesse sentido,
também da reforma estatutária, que a gente vai estar deixando mais claro alguns pontos, né, e que é preciso, porque a participação do associado ela tem que ser importante. E cada associado que está com a cooperativa tem que ter o direito a voto, tem que poder ser votado, e isto ultimamente não estava acontecendo. Para se ter uma ideia, dos 5.300 associados, nós chegamos aí a ter só 46 associados aptos a serem votados. Então, porque muita coisa era engessada justamente para não ter concorrência, é o que nos leva a entender. Então, a gente vai reorganizar isso, fazer, né, com que cada associado que esteja na cooperativa tenha também o direito lá na frente de poder montar uma chapa, montar um grupo para que possa estar trazendo ideias novas e ajudar a cooperativa Languiru. Lembrando que na Assembleia que nós tivemos em março desse ano, na Assembleia Geral Ordinária de março, foi eleita uma comissão justamente para fazer um estudo e pensar sobre essa reforma. Então agora, no dia 24, nesse momento, essa comissão, desde março, trabalha sobre essa possibilidade de reforma estatutária. Ela vai apresentar essa proposta de reforma estatutária para que, logicamente, a Assembleia avalie e dê a deliberação que entenda adequada. Perfeitamente. Paulo, Gustavo, agradeço por vocês terem atendido a Tirol FM nesta manhã para trazer essas informações, né, todas para nossos ouvintes. Qualquer novidade que vocês tiverem, podem contar com a Tirol FM sempre, e desejo a vocês sucesso nessa caminhada e também uma ótima e abençoada semana. Nós que agradecemos, e é sempre importante esses espaços, né, para que a gente chegue ao nosso associado, à nossa comunidade. A Rádio Tirol é um grande veículo de comunicação aqui, né, da micro-região Teutônia. Então, a gente que agradece esse espaço e, com certeza, sempre vamos estar trazendo mais informações da Cooperativa Languiru. Obrigado, bom dia, boa semana. Ótimo dia.